Será mesmo que a Shopee passou o Mercado Livre nesse ano de 2025? Sei não, hein? Fica até o final desse vídeo que eu vou trazer todos os benefícios, os prós e contras entre vender no Mercado Livre ou vender na Shopee. Mas já comenta aqui embaixo qual é a sua opinião. Qual você vende mais? Qual você prefere? Por que vender no Mercado Livre e não na Shopee ou vice-versa? Me conta aí que ao longo desse vídeo a gente vai desvendar que eu mais lucro todos os anos, Mercado Livre ou Shopee. Vamos começar falando de Shopee. Shopee é um marketplace muito bom, é um marketplace que cresceu demais, chegou no Brasil e entendeu o comportamento de compra do consumidor brasileiro, mas ainda não passou o Mercado Livre. E a gente pode até dizer que está um pouquinho longe de passar. O Mercado Livre se mantém disparado no topo do ranking dos melhores marketplaces do Brasil. E a Shopee costuma sempre ficar brigando ali entre segundo e terceiro lugar. Em quantidade de acessos aos aplicativos, quantidade de downloads do aplicativo da Shopee no celular, eles realmente passaram até algumas vezes o Mercado Livre nos últimos meses. Mas isso é download do aplicativo do celular. Isso não quer dizer vendas, isso não quer dizer receita, faturamento. Ah, Hugo, mas no longo prazo, conforme eles têm mais clientes, mais acessos, mais downloads, eles vão ter mais clientes do que o Mercado Livre? Teoricamente, em base, sim, mas é a mesma coisa que eu trouxe no vídeo do TikTok, por exemplo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, ó, já entra aqui e assiste se é melhor vender no TikTok Shop ou no Mercado Livre. A base deles pode até ser grande, mas é uma base diferente, o público é diferente. E não que a Shopee tenha um público desqualificado, mas eles geram muito interesse para uma conversão muito melhor que o Mercado Livre. Lembre-se sempre, eu acredito que seja a principal visão de Mercado Livre, é que ele tem o hábito da compra do consumidor brasileiro. Isso é a coisa mais forte, é algo que é enraizado. Então é difícil tirar o Mercado Livre ali do topo do ranking em faturamento. Claro, ele precisa se desenvolver, investir e estar sempre em movimento para não perder posição para os outros. Mas, com esse movimento que o Mercado Livre já faz, é difícil ele perder esse topo do ranking. Então, voltando no raciocínio onde eu estava, a Shopee em faturamento costuma ficar até brigando segundo e terceiro lugar com a Amazon. Agora deu uma disparadinha, mas fica sempre ali em segundo e terceiro lugar e o Mercado Livre mais à frente. Então, esse é o ponto. Passar em faturamento, passar em receita, até nas projeções para o final do ano, a gente grava agora esse vídeo em agosto, mas até o final do ano a projeção é que o Mercado Livre siga a passos largos à frente da Shopee, tá? Vamos trazer os pontos de Shopee, pontos que eu gosto, que eu acho que faz sentido demais na Shopee. Velocidade, escala, facilidade. A Shopee tem uma central de marketing muito robusta. Isso traz velocidade para as vendas, isso traz intensidade na escala, isso facilita os movimentos. Central de marketing da Shopee faz muito bem o trabalho de recuperação de carrinho, o trabalho de lista de transmissão, o trabalho dessa reativação dos clientes que talvez não compraram. Até porque eles têm uma conversão um pouquinho menor que o Mercado Livre, mas eles trabalham essa base. Ativamente dão espaço para que o vendedor faça isso. Então essa parte de ativação é muito forte. Os cupons de desconto são muito fortes. E algo que a Shopee está muito bem e está à frente é o Live Shop, o Live Commerce, chame como você quiser, que são as vendas por live. Isso já é tendência fortíssima vindo da China, dos Estados Unidos, lá já é realidade, está vindo para cá. E a Shopee, sendo um movimento de lá para cá, já pegou isso à frente. O Mercado Livre também está se atualizando, está começando a mexer os pauzinhos, eles sempre conseguem se adaptar. Mas, nesses pontos de central de marketing, a Shopee vai muito bem. E por que eu falo facilidade e velocidade na Shopee? Para um novo vendedor, por exemplo, se você for começar a vender agora, a Shopee tem um ponto muito positivo que não fica te travando no começo das vendas. Você pode fazer a validação do CNPJ rápido, você pode entrar zero vendas e fazendo um bom trabalho estratégico de seleção de produto, anúncio, central de marketing, precificação, você já consegue logo de cara começar a ver suas vendas até mesmo no orgânico. Olha só um ponto positivo. Você começa a vender no orgânico na Shopee para depois começar a escalar suas vendas através do Shopee Ads, que também faz parte da central de marketing. Então, eu, Hugo, acredito que o principal ponto positivo da Shopee seja essa central de marketing dando velocidade, facilidade, intensidade na escala, até mesmo para um novo vendedor. Então a Shopee vai muito bem nisso. As datas iguais, a Shopee manda super bem, o marketing deles
para 7 do 7, 8 do 8, 11 do 11, 12 do 12, é fortíssimo. Eles estão bombando na TV, eles estão bombando no YouTube, eles estão bombando nas redes sociais, no TikTok, enfim, eles dominam a rede social e essas datas realmente, eles vendem demais. Então, se você for olhar em tudo que eu estou trazendo de benefício para a Shopee, tá dizendo sobre marketing, tá dizendo sobre velocidade. E aí é um ponto que o Mercado Livre cada vez mais tem absorvido essas estratégias para conseguir aplicar do lado de lá. E aí tá tudo certo, né? Não precisa reinventar a roda, mas copiar e melhorar essa roda pode ser uma grande alternativa. O Mercado Livre em contrapartida está ajustando as lives, está ajustando os cupons de desconto, fortalecendo o central de promoção, está fazendo movimento de datas iguais, está fazendo mais promoções beneficiando o vendedor, principalmente na reta inicial do mês. Enfim, o Mercado Livre nesse marketing tem se movimentado, mas ele já tem uma força muito grande de marca, consolidação de mercado, experiência de compra do cliente que ele sempre, quando olha Mercado Livre e Shopee para uma decisão de compra por segurança, credibilidade, velocidade de receber, experiência da compra, Mercado Livre sempre vai ser a melhor escolha. Pensa você, se você for comprar talvez uma TV, talvez um celular, um produto de ticket médio mais agregado, um valor mais agregado, um produto mais caro, digamos, você sempre vai buscar segurança, você sempre vai buscar um lugar que te passa mais credibilidade. E não que a Shopee não passe, mas o Mercado Livre está sempre à frente do mercado quando se trata disso. A experiência é muito positiva, você recebe rápido. Então isso sempre faz com que o Mercado Livre tenha na cabeça do consumidor o hábito da prioridade na compra dentro dessa plataforma, que é tão forte, por isso é a primeira no ranking. Tá, esses são os pontos que eu acredito a Shopee ter algo que o Mercado Livre não tenha tanto. Por exemplo, esse começo no Mercado Livre, uma conta nova, por exemplo, ela é um pouquinho mais chatinha. Precisa fazer 10 vendas para ativar a reputação, precisa fazer 30 vendas para poder usar todas as ferramentas. Você tem uma certa burocracia ali dentro por conta do nível de profissionalismo que se exige dentro do Mercado Livre. Eu acho que isso aqui é até válido, mas precisa ser mais bem especificado. Isso é uma opinião minha. Precisa ser mais claro, precisa ser objetivo, precisa ter as metas claras. Ó, bate 10 vendas, libera tal, bate 30 vendas, libera tal, bate tantas vendas, libera full. Enfim, precisa ser claro isso. Mas ainda não é. Algumas coisas sim, outras não. Na Shopee já não tem tanto essa burocracia, é mais veloz, é mais prático. Então, isso daqui é algo que eu acredito ter mais benefícios em Shopee do que Mercado Livre. Agora, vamos virar a mesa e entender o que faz o Mercado Livre ser tão melhor, na minha opinião, quanto a Shopee, falando de escala do médio e longo prazo, lucratividade do médio e longo prazo e operações que sim conseguem ser menores, baratas, e aí colocam mais dinheiro no bolso do vendedor de Mercado Livre, como eu sou. Os pontos mais importantes aqui quando a gente vai comparar Mercado Livre com Shopee é onde eu mais bato sempre. Lucratividade, velocidade, escala de médio e longo prazo, produtos e afins. O Mercado Livre sai muito na frente porque depois que você passa esse primeiro passo, esse primeiro estágio de um pouquinho de burocracia no Mercado Livre, na Shopee não, aqui começa a pegar. Mercado Livre, você entrou no full, cara, a sua escala, a sua previsibilidade, a sua lucratividade vai ser muito maior. Shopee está começando a testar o full, mas ainda não está funcionando, ainda não está para todo mundo, não está legal. No médio e longo prazo deve ter, mas ainda não está solucionado. Logística no Brasil é um desafio, o país é muito grande. Então, o que o Mercado Livre já investiu, e esse ano aqui, só nesse ano, já investiu mais de 4 bilhões na logística brasileira, ele vai estar sempre à frente, com centro de distribuição em todo o país, em todos os estados, com vendedores em todos os estados. Então, isso facilita demais. A frota aérea do Mercado Livre é gigante. A frota de caminhões do Mercado Livre domina todo o espaço. O cenário de grandes marcas como Iveco, como outras marcas de caminhões, eles estão mais vendendo para Mercado Livre do que vendendo para outros meios que eram mais comuns até então. Imagina só a força do Mercado Livre na logística. Então, o que eu quero dizer? Essa força de logística do full no Mercado Livre dispara na frente da Shopee. E aqui que se envolve muitos pontos. Porque o Mercado Livre, quando você escala uma operação no full, você tem a capacidade de vender mais caro, você tem mais margem. Você tem a capacidade de mandar muito mais estoque lá para o centro de distribuição deles e a logística ser feita toda por eles. Aqui na Shopee, não. Então, aqui no Mercado Livre, vamos pensar que você faz
1000 vendas de um produto por dia. Isso é muito possível. E aí você faz 1000 vendas direto do centro de distribuição deles. Você vai lá e manda 20, 30 mil peças para o centro de distribuição em lote e deixa o pau torar, amigo. Isso aí vai vender ao longo dos dias. E toda a armazenagem, separação, embalagem, expedição e pós-venda são feitos pelo Mercado Livre. Agora vamos pensar que o mesmo produto você venda 1000 peças por dia também na Shopee. Amigo do céu, você tem 1000 pedidos para armazenar, separar, embalar, expedir e fazer pós-venda a cada 1000 dessas vendas dentro da Shopee. Quantas pessoas você precisa para fazer esse processo acontecer em mais produtos? Você vai precisar de uma expedição robusta, de uma logística robusta, pessoas boas, processos. E não que isso não seja adequado e não que isso não seja lucrativo, mas precisa ter toda essa organização para que a conta feche. Porque não adianta você ter 20% de lucro no Mercado Livre com uma operação dessa e ter 20% de lucro na Shopee, né, custando tudo isso daqui embaixo. Pode ser que você fique sem lucro depois. Tem que ser muito bem administrado. Sem contar a dor de cabeça. Se você tiver que fazer todo esse processo, você deixa de olhar para o estratégico e aí sua conta não avança. Você fica preso nos pacotes, na embalagem. Tá? Então isso precisa ser muito bem calculado. Sem contar que a Shopee, pelo perfil de cliente que tem, pelo ticket médio que tem, que eles vêm tentando mudar nos últimos tempos, já costuma ter uma competição de preço mais acirrada. A Shopee ainda não tem, olha só, a Shopee não tem ainda 100% da regulamentação da parte de notas fiscais. Algo, mas o Mercado Livre também não, mas o Mercado Livre já tem 70%, 80% das vendas feitas pelo Full. No Full não tem conversa, é nota fiscal ou é nota fiscal. A Shopee ainda tem muito vendedor fazendo cagada. Ou seja, muito vendedor que não emite nota, muito vendedor que emite 1% da nota, muito vendedor que emite 1/3 da nota. Ou seja, eles fazem isso para ter mais competitividade, para ter mais precificação e eles ficam com um preço mais baixo. Isso faz com que a competição seja mais acirrada sim na Shopee. Então é um mercado de margens menores. E agora vamos pegar no raciocínio. Se eu tenho 20% de margem desse produto no Mercado Livre e eu tenho quase que toda essa operação logística terceirizada, apesar do custo de armazenagem, todos esses pontos, esse custo aqui fica ínfimo. Provavelmente de 20% de margem eu posso deixar 10, 11, 12% líquido no meu bolso. Um exemplo. Agora na Shopee, se eu tenho talvez 20% de margem, não sei, porque o mercado é mais acirrado. Pode ser que você tenha 18, 17 ou 15 na Shopee, mas ainda você vai ter mais logística, mais operação, mais embalagem, mais galpão, mais despesas e provavelmente desses 17, 18, 19 ou 20 que seja, você vai deixar menos de 10%. Então você tem mais trabalho para menos resultado. Eu prefiro sempre o cenário onde eu tenho menos esforço com mais resultado. Faz sentido, porque quando eu escalar meu esforço, isso aqui vai ser proporcional à escala. Então, tem que tomar cuidado. E aqui é uma opinião minha. Mercado Livre é melhor do que Shopee, mas não anula de você vender no outro marketplace. Você pode vender no Mercado Livre e em conjunto vender na Shopee, mas você não pode tirar o pé do Mercado Livre para vender somente na Shopee. E eu já vi vários vendedores, inclusive, que voltaram para a nossa mentoria depois de ter feito o movimento de desligar Mercado Livre e vender só na Shopee, se arrebentar na Shopee, parar a operação, ter que desligar tudo para voltar depois a reconstruir no Mercado Livre. Porque não é opinião agora, é vivência. O Mercado Livre ele te dá mais previsibilidade, mais segurança, mais escala. Ele é um canal mais seguro. Inclusive, todos os repasses do Mercado Livre eles funcionam melhor do que a Shopee. Então, quando você constrói uma base sólida de mix de produtos dentro do Mercado Livre, você tem longevidade maior. Dentro da Shopee já oscila um pouco mais. Então, tem que tomar cuidado. Cenário ideal: dominar Mercado Livre e depois aos poucos implementar Shopee, agregando faturamento, mas não sendo o seu principal canal de vendas. Cenário incorreto: vender só na Shopee e não vender no Mercado Livre. Cenário que dá para melhorar muito: se você vende só no Mercado Livre e ainda precisa escalar, aproveita ao máximo o espaço que você tem no Mercado Livre, domina ele e logo em seguida você pode absorver mais da Shopee. E dica importante: se você for vender nos dois canais, é importante que você tenha integração de estoque, tenha gestão, para que você não se perca no meio do caminho. E aí você pode ter problemas muito maiores, não só de ruptura de estoque,
mas de problema com venda, de problema com fornecedor, e aí tua operação vai virar um caos, tá, amigo? Então eu indico que no meio desse caminho você coloque o Tiny, se você quiser. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link com o nosso cupom de desconto para você implantar o Tiny, caso você estiver ou queira vender Mercado Livre mais Shopee. É obrigatório que você tenha essa integração, beleza? Então, meu amigo vendedor, é isso que eu quero que você faça. Domine o Mercado Livre e, em paralelo, tenha a Shopee sendo escalada para você aproveitar esses dois cenários. Não anule um ou o outro, mas o que eu posso te dizer, desses últimos 7 anos, eu já vendi nesses dois canais. O Mercado Livre sempre colocou mais dinheiro no meu bolso, sempre me deu mais resultado, sempre me deu mais previsibilidade, mais liberdade na minha operação, porque ela roda quase que toda no full do Mercado Livre. Então não deixe de aproveitar algo que já está na sua frente, você pode aproveitar o máximo de escala, com menos esforço, com mais resultado, com mais lucratividade. E sim, depois você pode aproveitar isso também na Shopee. E lembre-se sempre de fazer conta de toda a operação que você vai trabalhar, tá certo? E agora eu quero saber, me conta aqui a sua opinião ainda sobre esses dois marketplaces. Qual o melhor ainda na sua opinião? Qual que você vende mais? Me conta que os próximos vídeos eu vou trazer sobre considerações dos comentários de vocês. E quem tiver dúvidas eu vou pessoalmente responder aqui nos comentários. E se você ficou até o final desse vídeo, espero ter contribuído na sua jornada de vendas online. Em contrapartida, meu amigo, curte esse vídeo porque você ajuda a gente a mandar essa mensagem, expandir essa mensagem para mais pessoas, conscientizá-las de forma estratégica a vender bem nos marketplaces, vender do jeito certo, tá? E compartilha com o amigo vendedor, no grupo de sellers, compartilha aí com seus colegas, seus parentes, com quem seja, mas bora fazer esse conteúdo de valor chegar em mais pessoas, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, pô, tá perdendo tempo, né? 2 vezes por semana a gente tá aqui fixo, de forma 100% gratuita no YouTube, trazendo conteúdo de valor, bastidores de quem vive de vendas online de verdade, tá bom? Então se inscreve, já clica no sininho, você vai receber as atualizações 2 vezes no mínimo por semana, a gente tá aqui online, beleza? Te vejo no próximo vídeo, tchau!